Oi, pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Cíntia France, sou terapeuta sistêmica, trabalho com constelações familiares, estelares, essências florais e óleos essenciais. Hoje eu vou trazer um menino lindo que trabalha com música e a espiritualidade de uma maneira única. Ele é dono de um canal no YouTube, Frederico Gouveia. Fica aqui comigo que você vai ouvir um pouco mais sobre ele. Bom dia, pessoal. Pós-Natal aqui. Hoje eu tenho esse menino bonito, e eu chamo todo mundo de pessoa bonita. Esse é o menino mesmo, Frederico Gouveia. Ele é dono de um canal bárbaro que fica no YouTube, chama Spiritual Reflection, com gente super interessante, com assuntos super interessantes, e a gente ferve na fogueira mesmo. Eu mesmo fui entrevistada por ele, e ele tem uma formação da espiritualidade, da visão do mundo lindíssima. E ele vai falar um pouquinho com vocês. Tudo bem com você, Frederico? Tudo, Cíntia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite caloroso e pela apresentação aí bonita. Eu agradeço e recebo. Ah, que bom, agradeço e recebo. O rapaz é constelador também. Aliás, a gente vai fazer um workshop no dia 21. Já vou deixar aqui gravadinho, né, sobre constelação. Como o pessoal que me acompanha sabe, eu também uno a constelação familiar com a estelar. Então, ele vai fazer uma tradução simultânea para o inglês, e a gente vai ter uma experiência linda aí pela frente, né? Mas Com certeza. explica essa coisa desse Spirit Reflection. Quando foi a Cíntia, ideia, como é que é isso daí? eu poderia começar dizendo que eu não me considero nem americano nem brasileiro, porque eu nasci em São Paulo, mas aos 14 anos de idade minha família se mudou para os Estados Unidos. E eu tô há quase 30 anos nos Estados Unidos. Então eu tive uma formação muito grande no idioma inglês. Eu penso tanto em inglês quanto em português. E eu sempre tive a minha iniciação no lado espiritual, na espiritualidade, foi em inglês através do Espiritismo de Kardec. E desde o início eu tive essa vontade de tornar acessível esse conteúdo dessas ciências espirituais, essa sabedoria milenar para o idioma inglês, sempre fazendo a ponte do português para o inglês. E depois de muitos anos trabalhando em centros espíritas e reuniões mediúnicas, dando passos, fazendo palestras e todo esse trabalho de tradução de conferências e livros espíritas psicografados, eu, durante a pandemia, fiquei me sentindo preso em casa e Uhum. querendo que esse conteúdo pudesse chegar nas pessoas de uma maneira, e foi quando eu tive a ideia de criar o Spirit Reflections, no plural, que Uhum. é justamente reflexões ao redor do espírito, ou Uhum. uma brincadeira aí, jogo de palavras, as reflexões do espírito, Spirit Reflections, né? É sim. E ele tem uma abordagem universalista para colocar as pessoas ao redor dessa fogueira virtual que a gente cria, para que as pessoas sentem-se nesse lugar da natureza à noite, sob o céu estrelado, conforme os nossos antepassados milenares da antiguidade, onde tinham Sim. grupos de pequenas tribos e eles eram só o que a gente chama em inglês de hunter-gatherers, né? Viviam da terra e dependiam de uma confiança e de um respeito mútuo muito grande para poderem sobreviver. Uhum. Só que à noite, no término dos afazeres, eles tinham que acender uma fogueira para se proteger dos bichos da floresta, e ali, naquele momento de contemplação do fogo, Havia abria-se uma muito, receptividade, né, sim, para para se refletir. perguntar É, de pra onde viemos, né, é, para onde vamos e tal. Então o canal nasceu com essa essência. E eu gosto de dizer que eu quero cumprir em cada entrevista que eu trago para alguém na fogueira ser entrevistado, buscar atingir quatro metas: a de consolar, a de esclarecer, a de embelezar. Eu sou músico, artista, você uhum, também você sabe que essa tá parte é importante, linkado. É. e pacificar. São os quatro pilares assim de propósito do canal. E eu acho que através do testemunho
que as pessoas dão da história de vida delas, mostrando os desafios, os perrengues, as dores, as dúvidas, os traumas que elas tiveram, contando na primeira pessoa de forma tranquila, espontânea, como se fosse um bate-papo entre amigos, quem está ouvindo aquilo consegue ter uma empatia muito grande e falar, nossa, eu me identifico com ela, ou com a dor dele, ou com o Sim. insight, ou com a pergunta que ele fez. Então, o canal tem uma estrutura de entrevistas parecido com a que a gente está tendo agora, de 40 minutos a 1 hora, mas é sempre dividido em duas partes. A primeira parte é a biografia pessoal do entrevistado, e a Uhum. segunda parte é uma ferramenta que o entrevistado encontrou, que mudou a vida dele e que Sim. forma quem ele é e o trabalho que ele faz hoje. Seja essa ferramenta uma ciência espiritual, uma religião, uma tradição filosófica, uma corrente mística, uma prática xamânica, ou ele é um cientista e é um pesquisador. Eu já tive entrevistas com pesquisadores que só ficam em laboratório a vida inteira, Uhum. mas pelo lado cartesiano e linear de pensamento como cientista, a gente vê que ainda assim tem uma profunda espiritualidade e religiosidade nessas pessoas. Então, tem sido muito interessante Tem. descobrir É. ferramentas que as pessoas descobriram elas mesmas, e no processo, por entrevistá-las, eu acabo aprendendo e ficando mais curioso Sem sobre temas dúvida. que Claro. de outra forma eu nunca teria tido tempo, né, de acessar e me aprofundar. Mas é isso mesmo. Eu não tive tanto essa ferramenta, né, que é muito comum, né, como você viu na entrevista, mas eu fui inserida dentro de um contexto já, né, cheio de Desde cedo, ferramentas, desde cedo cheio de ferramentas. Claro que isso não sim. me impediu de ter as minhas crises e as minhas descobertas, mas também tem gente que vai se identificar. E a gente tem É, histórias, repetitivas, porque nós fazemos parte do mesmo grupo, né, um grupo em evolução. Então, quando a com gente certeza. abre essa percepção de que somos todos iguais, estamos aqui evoluindo, estamos aqui para mudar a nossa percepção, nos olharmos e nos reconhecermos de maneira diferente, a gente precisa mesmo desses canais, onde a gente vai refletir sobre aquilo que a gente traz e ainda está Com encoberto, certeza. né? E isso é maravilhoso. Aliás, deveriam ter muitos canais com o mesmo conteúdo, né? A gente está Verdade. eh, num momento tão especial, tão, único, e a gente esquece que nós é que escolhemos esse momento, por alguma razão, né. Exato. Que é que você acha? Eu sei que o Fred ele está no Brasil nesse exato momento, né. O que é que você acha trazendo todo esse conteúdo que você traz, as entrevistas que você tem, desse momento global que a gente atravessa, como é que é? Que pela primeira vez na vida a gente está fazendo coisas entre maiorias para maiorias. E isso é uma. Eu estou parafraseando a fala de um dos homens que eu mais admiro no mundo, que desenvolveu o maior programa de educação musical, social no mundo, na Venezuela, na década de 70, Olha, chamado José Antônio Abreu. Um economista que era músico e que teve um sonho, uma vontade de fazer com que todos os jovens, crianças da Venezuela pudessem ter acesso à prática de concerto através de um instrumento de orquestra e de coral. E de um sonho ele transformou no decorrer de 30 anos um programa de mais de 500 mil crianças e olha que jovens e adolescentes maravilha. da Venezuela. Mudou o paradigma, Cíntia, de tal maneira que as orquestras do mundo inteiro que tiverem alguém com um sobrenome de língua espanhola, você pode ter certeza assim que 80% de chance eles vieram desse sistema. O próprio famoso Gustavo Dudamel veio desse sistema. Estou falando tudo isso para explicar o porquê dessa fala dele. Uhum, Ele diz que no início da história, a arte era uma empresa, era uma iniciativa de minorias para minorias. uhum. Logo, ela foi evoluindo e chegou num ponto onde ela virou algo de minorias para maiorias. E ele, com aquele movimento dele de acesso à música como prática social, estava inaugurando um novo momento da humanidade em que a arte era uma empresa de maiorias para maiorias. E eu acho que isso se aplica a todos os ramos do conhecimento humano hoje. A gente tem que, eu acho que o grande desafio hoje é nós fazermos uma curadoria com discernimento daquilo que a gente pode acessar
online, se comprometer em estudar, em fazer comunhões, né? Comungar com grupos e pessoas, porque todo o conhecimento está à nossa disposição hoje pela primeira vez na história da humanidade. Claro. Então, o grande equilíbrio é que nem a figura do violinista no telhado, que Uhum. vem da tradição judaica. Ele está na corda bamba, andando em cima de um telhado, ele não pode pender nem muito para lá nem muito para cá, senão ele cai. E ao mesmo tempo ele tem que fazer música, tem que sorrir e tem que trazer a alegria e a beleza da vida na melodia que ele toca. Eu acho que a gente está aprendendo a buscar esse equilíbrio hoje em dia, nesse É. momento que a gente se Sim, encontra. fantástica, analogia fantástica. E eu, quer dizer, todo mundo com um pouquinho de inteligência emocional e espiritual, que hoje a gente tem que desenvolver a nossa inteligência espiritual, senão a gente vai ficar mesmo completamente mutilado, né? É o momento de integrar, né, a parte mental, a parte emocional, já da década de 80 se falava, 70, né, Sim, do emocional, mas a espiritual, porque ainda existem guetos que dividem e separam o ser humano. E nós somos integralmente seres espirituais, uma passagem aqui na Terra, né. com E a gente certeza. então a gente tem que fazer exatamente o caminho inverso. E eu acho que, essa frase que você colocou é mesmo fundamental para que a gente entenda um pouquinho e abra a percepção, para que a gente consiga se ver e se unir definitivamente, né. É um movimento, que as pessoas são um pouco imediatistas, porque elas ficaram Sim, fragmentadas, né, na nossa história. Então, elas acham que precisa ter o resultado rápido. E a gente está num movimento de reintegração, não é isso? com certeza, com É, certeza. É uma desconstrução desses mitos isso. na arena espiritual Uhum, implica neste questionamento, nesta postura de questionar. Mas será? Mas por quê? uhum. Mas quando? Mas o que está por trás realmente do propósito desse mito ser veiculado? Entender essas estruturas que regeram o nosso psique por tantas gerações, finalmente a gente chegou no momento de maiorias Não para é? maiorias. Pois Tem é. mais essas Maioria estruturas é enrijecidas que a claro. gente tem que se submeter sem questionar. Aí não é desenvolver inteligência espiritual, como você falou, né? Porque a espiritualidade é ter consciência mesmo de quem a gente é, né, de onde viemos, e quem nós somos, e que a gente pode utilizar as nossas crenças e os nossos paradigmas para nos reposicionar aqui na Terra, mas isso não significa que é uma verdade fundamental e única. Isso muda tudo, Exato. né, muda inclusive o relacionamento que a gente tem com o outro, que a intenção é essa. É que eu acho muito essa frase que Com você certeza. usou, que utiliza a música, como utiliza a arte de maneira geral, ela faz com que as pessoas se vejam de igual para igual. Quando eu sinto algo que o Isso. outro criou ou que o outro está expressando, eu estou me colocando na mesma frequência de vibração. Isso não é muito natural as pessoas entenderem e simples, porque às vezes elas estão dentro de caixinhas ainda, né? Mas a gente Com está certeza. iniciando, né? A gente está iniciando, né, essa coisa. Me fala uma coisa, você, disse que tem uma formação, kardecista, você continua sendo espírita ou você se coloca como universalista? Cintia, eu nunca me considerei espírita na acepção da palavra, porque sempre que eu ouvia esta afirmação, eu sentia algo dentro de mim que me prendia. Eu gosto de dizer que eu sou estudante do espiritismo. Até Uhum, hoje tenho uhum, muito para estudar do espiritismo. Realmente as bases que Kardec fundamentou para o entendimento da ciência espiritual foram o início de um edifício muito importante para que a gente possa uhum, ter um maior critério, maior consciência, maior discernimento nas questões das leis espirituais que interferem no plano físico. uhum, Mas a declaração de ser espírita implica para mim, ao meu ouvir, algo de que eu estou preso para olhar o espiritismo como um fim e não somente como um meio. E eu entendo que o estudar o espiritismo é um meio da gente se conhecer melhor. E ao se é, conhecer melhor, a gente usa aquela ferramenta como qualquer outra ferramenta, né? Acho que o importante é manter o discernimento, né? é. E sem contar que mesmo naquela época onde Kardec colocou todas essas questões, foi um momento da nossa história onde era fundamental que alguém estivesse se conectando com o outro lado, para que a gente não emburrecesse de vez,
né? com Acreditando certeza. que é. Então o papel que ele teve foi fundamental, mas não é a verdade Fundamental. única, é Fundamental. fundamental mesmo. Eu acho que o que tornou ele extremamente fora da curva comparado a outros inovadores daquela época das ciências espirituais que estavam fervilhando, diga-se de Uhum, passagem, no uhum. século XIX, é que ele usou o máximo da tecnologia disponível à época Na dele época. de checar e questionar de que a fonte das informações batia como se fosse um laboratório Uhum, experimental com critérios de científicos super rígidos. Então ele correspondia com, não é centenas, mas isso a gente sabe, são mais de 1000 médiums e grupos sérios de pessoas que estavam ali experimentando, estudando esses contatos com o mundo espiritual, na América do Norte, na Rússia, na Europa, e ele fazia um trabalho muito único de sistematizar, de discernir o que vinha e só colocava nas obras dele aquilo que tinha coerência, para que a gente não ficasse dependendo de uma fonte. Aí aquela fonte a gente começa a idolatrar. Aí aquela fonte a gente começa a venerar. E aí a gente acaba ficando cego, né? Então, eu acho que isso foi o grande pulo do gato que uhum. ele conseguiu Sim, em codificar o espiritismo, né? sim. Você consegue imaginar alguém que tenha mesmo, né, a mesma atitude, o mesmo desejo dele hoje em dia com a nossa tecnologia, porque ele fez com o ápice da tecnologia no momento, naquele momento, né? O que é que nós conseguiríamos detectar e abrir, né, para o grupo humano? Eu sempre falo a nível de geração, de civilização, nunca só com pessoas ou guetos, né? Mas as pessoas têm dificuldade de ver por esse prisma que você está colocando. Naquele momento, era o que havia de melhor. Como em todos Sim, os momentos, era aquilo que havia de melhor. E é hoje, isso. como é que a gente colocaria, né, esse contexto da nossa posição dentro da nossa espiritualidade, dentro do universo? Como é que isso se abriria? Cintia, essa é uma excelente pergunta. Ela tem tantos desdobramentos na minha cabeça aqui, porque eu não acho que no momento não me ocorre alguém hoje que eu falo, não, essa pessoa está Essa fazendo pessoa. trabalho análogo Uhum, ao Kardec. Mas o que eu percebo é que a ciência vai, muito em breve, provar uhum, através dos métodos deles, todas estas conceitos sobre reencarnação, claro. comunicação com os espíritos que já foram, vidas em outros planetas, as influências espirituais positivas e as negativas, tudo isso a ciência, eu acredito, que até 2050, aí a gente está hoje aqui em 2022, até lá ela vai provar, por estudos, por evidências, de Sim. que isso são realidades. E eu acho que a gente está tão perto de chegar nesse limiar que a humanidade como um todo intui isso e usa o frenesi de acesso às informações que a gente tem em Uhum, massa na internet para fazer uma curadoria, pegar um prato que nem a gente vai no buffet e faz um prato bem montado, bem balanceado daquilo que faz sentido, tem ressonância, traz uma paz, traz um esclarecimento para elas. E realmente a ciência vai ser o grande definidor, digamos Ela vai assim, o fazer a ponte, denominador né? comum. Vai fazer a Vai fazer a ponte. ponte. Ela vai O fazer. próprio Kardec lá atrás falou, no futuro, o espiritismo vai estar sempre progredindo lado a lado à ciência. Se no futuro a ciência provar algo que está diferente dos livros espíritas, largue e siga a ciência. Isso. Então, essa Mesmo porque mentalidade do é só a gente cientista. olhar para fora hoje, né? Quer dizer, há 10 anos atrás ainda existiam pessoas e informações em mídia de que a vida em outros planetas era uma coisa muito remota, porque a própria ciência e a tecnologia que a gente tinha não conseguia vislumbrar tão Exato. claramente a quinta dimensão, dimensões, né? E essa possibilidade. Hoje eles liberam mais informações, porque é isso, eles Libera. liberam mais informações, porque a massa, como você falou, a maioria, ela começa a ficar inconsistente com aquilo que havia de informação, já não serve mais, né? É algo que está criando muito gap ali, não existe mais adequação, né? Aquelas informações com a maioria. Falta Exato. informação, falta verdade, né? Falta sentimento.
E se Exato. essa ciência, como você está dizendo, e é real, conseguir colocar isso de uma forma concreta, de fato, a gente vai ter um grande salto na nossa civilização, que é o que a gente precisa, né. Daí sim, vai entrar o spirit reflection, né. A gente poder sentar numa Sim, fogueira, mesmo que seja tecnológica, né, e refletir sobre o que é que a gente sim, está recebendo, né, com certeza. as informações todas. O canal do fala. Não, eu acho que a analogia bonita que me veio agora é que hoje a gente faz as lives ao redor de uma fogueira sob um céu estrelado à noite, Uhum. mas que a luz do sol vai acender para todos o despertar e o conhecimento, de forma que a fogueira não vai precisar mais ficar acesa. Esse sol vai iluminar todos e tudo ao invés da fogueira. Mesmo porque o elemento do sol, ele é muito significativo, né. O fogo ali, ele tem a ver na própria astrologia, o sol significa a consciência da pessoa. Eh, no próprio dia a dia, o dia e o sol significam o alimento que eu tenho com aquilo que eu posso ver. Claro, né, só fazer a gente não precisa ser, profundamente um filósofo cheio de rebusque, né, para que a gente Exato. entenda as analogias simples. Essa coisa da fogueira, ela naturalmente ela fazia com que as pessoas refletissem sobre algo, refletissem sobre o dia, aquilo que aconteceu, aquilo que poderia, né. Essa era a intenção, alimentar a escuridão, né. Eles precisavam Isso. da fogueira para alimentar a escuridão, para ver um pouco melhor aquilo que não era visto, né. E se a gente entrar Exato. nessa simplicidade, a gente vai conquistar muito conhecimento, muita percepção, que é esse mesmo o momento. O canal do Fred tem gente de todas que eu adoro, é de gente de todas as informações, de todas as linhas, é algo que tem a ver mesmo com a civilização. A gente não pode ficar preso achando que a gente vai falar só com religiosos, só com filósofos, só com Exato. pensadores, só com espíritas, só com, né. O ser humano tem Exato. muita informação do ponto de vista pessoal de cada um, né. E no Com canal, certeza. do Fred a gente encontra essa diversidade humana, isso que transforma a gente numa civilização diferenciada, né. Mesmo que um Com pouco certeza. atrasada, mas diferenciada. É, a gente chega lá. A gente chega lá. Dentro desse conteúdo que a gente está conversando, você teria algum tipo de dica para dar para as pessoas sobre, o que é que você deveria prestar atenção 2 vezes dentro da sua vida, de que a sua alma está chamando você para olhar de uma maneira um pouquinho diferente? Qual seria? Porque você tem tanto know-how de entrevistar pessoas, de ouvir aquilo que elas estão trazendo como crise ou como divisor de águas, né. Qual seria a dica do tipo: "Olha, nesse momento para e reflete, dá um passo para trás", né. Qual seria, não normatizando tudo, Sim, mas sim. sempre algo que a gente precisaria refletir melhor, né, olhar melhor para Sim. aquele ponto. Eu acho que a analogia de esvaziar o copo e deixar esse vaso interno vazio para que a gente pare, olhe, escuta, sinta nos silêncios. Eu acho que é a grande dica e o grande desafio para todos nós que estamos inseridos num hiperestimulante ambiente de mídia, telefones, de marcar na agenda como se fosse um compromisso sacrossanto que a gente faz conosco mesmo, de que em momentos do dia, da semana, eu paro para esvaziar o meu copo. Porque eu acho que quando nós esvaziamos realmente o nosso copo interno, a gente consegue sentir a nossa intuição, sentir a voz do nosso espírito, do nosso coração, e lá a gente encontra, tem um encontro, e consegue trazer à tona aquelas pérolas da nossa vida, para Uhum. que elas possam reluzir para o mundo e para nós mesmos, né? Tem uma Fantástico. ópera do É. Bizet, que é do Georges Bizet, compositor francês, chamado Os Pescadores de Pérolas. E o enredo é maravilhoso, uma obra que lançou ele no cenário de música clássica do século XIX
E tem várias partes da ópera que são profundas reflexões desta busca do ser humano e do romance entre as pessoas. E a pérola em si é uma grande analogia sobre isso, né? Através da dor, do sofrimento, É, das lágrimas que a gente verteu para poder passar por uma porta estreita de desafio e dor, a gente produziu uma pérola. E agora a gente oferece essa pérola para o mundo da melhor maneira que a gente puder para poder consolar, servir, ajudar da forma que ela nos serviu quando a gente lá atrás passou por aquele aperto, né? sim, é fantástica, fantástica analogia. O Fred, como ele falou, ele é músico. Você atua com a música ou é um... Eu atuei profissionalmente, Ah, inclusive a razão que eu me mudei para Nova York, depois que eu me formei em música em Miami, na Universidade de Miami, foi justamente que eu fui contratado pela orquestra chamada Filarmônica das Américas, na época em Manhattan, para ser o gestor e tocar em concertos com eles também. Minha formação em música, ela tem o violino, tem a regência, eu adoro uhum, reger, uhum, e eu toco piano e eu canto. Só que depois da crise imobiliária de 2008, que assolou o mundo, inclusive uhum, o lado de patrocínios, a gente trabalhava muito com captação de concertos, de patrocínios para concertos, secou a fonte, literalmente, e eu fiz uma mudança de música e gestão cultural, e vendedor de concertos, de captador, produtor, para imóveis, e uhum. como real estate broker. E a minha mãe, Yara Gouveia, ela é uma broker, uma realtor na Flórida há mais de 20 anos, e naquela época ela também me incentivou a buscar esse caminho em Nova Uhum, York, quando uhum, estava ali em transição, não conseguia pagar minhas contas, estava super desesperado. Eu entrei de cabeça e adorei pelo dinamismo uhum, do ramo de vendas. E cada dia de você estar num lugar diferente da cidade, atendi muitos brasileiros numa época áurea, em que os uhum, brasileiros estavam uhum. comprando muito por causa do dólar, né? Muito baixo. É, Então, eu estou há 10 anos nesse ramo e num processo de delegação de todos os meus afazeres diários para uma equipe que eu construí para que eu possa só fazer uma administração periférica que não requer a minha presença física e o tempo todo. constante nesse trabalho de Entendi. vendas, né? Para Daí poder você abrir mais consegue, espaço. daí você consegue fazer a parte, né, do influencer no YouTube, né, com essa área mais Isso, espiritual e musical. É exato. E também fantástico isso, da constelação, né? Que de da todas as constelação. ferramentas que eu descobri, que eu me aprofundei nos últimos anos, de longe, a ferramenta de constelação familiar que o Bert Hellinger trouxe para o mundo é É, surpreendente. é surpreendente. É surpreendente. É claro que existem pessoas que ainda colocam resistência, como colocar em tudo que é integrativo, né, não é só a constelação. Sem dúvida. Até a própria psicologia, ela teve um monte de restrição, um monte de bloqueio, então a gente tem que deixar, a gente já amadureceu, deixa passar essas informações e Isso. esses conflitos, né. Eu acredito que a constelação, ela é a principal ferramenta hoje para a gente fechar o passado e É, as pendências que a gente tem e abrir as portas para uma nova, um novo caminho com novas terapias e ferramentas, integrativas. com certeza. É falado muito no espiritismo o conceito do livre-arbítrio. Uhum. E depois de estudar bastante a constelação, ler muitos livros, fazer workshops e formações que eu continuo fazendo avidamente, eu cheguei à conclusão de que o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. E muito do nosso suposto livre-arbítrio, ele é impedido justamente por isso que você falou. Os nossos vínculos com a nossa família de origem, cujo sistema a gente está inserido nesse campo e que nos limita por estarmos profundamente identificados e emaranhados a familiares, avós, pais, tios, irmãos, e a gente não tem a consciência disso. Aí a Uhum. gente repete padrões, repete emoções, repete traumas que foram herdados e a gente não consegue entender por que, que a gente está caindo nas mesmas armadilhas, né? Sim. E o grande lance também da constelação é que ela é uma ferramenta fenomenológica. Você não precisa
se preparar estudando algo, lendo algo, acreditando em algo, Não. deixando de acreditar em algo para acreditar em Ela outro está algo. atuando, é, ela está Exato. atuando na sua vida. Ela só vai confrontar você de que você tem uma percepção limitada e errada daquilo que você está vivendo. E eu acho que Isso. esse é um ponto fantástico, porque ela obriga você a olhar a vida de uma outra maneira, uma maneira É. sistêmica, coisa que Sistêmica. a gente não estava de forma alguma acostumado. Como é que eu estou repetindo tudo que os meus pais estão fazendo se eu estou fazendo tudo diferente, mas o resultado que eu estou Exato. tendo é o mesmo, né? É, Então é. as E pessoas quanto que as nossas lealdades e nossos amores cegos realmente nos deixam aprisionados de conduzir a nossa vida como a gente realmente, o nosso espírito realmente quer, né? é, é, a constelação nos obriga mesmo a mudar a percepção. E eu acho que hoje, como ferramenta de autoconhecimento, ela é a primeira e a mais importante. Ela é a mais forte, porque ela Com obriga certeza. qualquer outra colocava um monte de floreamento, de possibilidades, né? Como a religião, cada uma colocava a sua. A Sim. constelação, como ela é isenta de religiosidade, ela coloca em você em relação à vida e às repetições. Então, não importa se a pessoa acredita ou não, se a crença dela É. permite ou não, ela vai reconhecer as repetições e as armadilhas que a gente está constantemente alimentando. E como não existem respostas, né, espirituais para o episódio ou os episódios, a pessoa é obrigada a refletir e a mudar a maneira de É. ver. Então, ela é. Não existe dogmas na constelação, Não, existem leis sistêmicas sistêmicas, que diferentes. regem esses movimentos, mas É. que você está totalmente aberto para questionar, concordar, discordar Uhum. e no processo procurar entender melhor o que É, esses movimentos nos bastidores da sua é, família e de você mesmo estão causando na sua vida é hoje, isso. né? Vocês têm ideia, né, do que vai acontecer no nosso workshop do dia 21 de janeiro, né? Tenho a menor ideia, Não, Cíntia. mas vocês têm ideia desse papo Quem são aqui, vocês? o que é que vai acontecer, porque a gente vai estar fazendo um workshop no dia 21, Ah, né? tá. Sim. A Né? gente está promovendo esse workshop, gente. É, Um workshop bilíngue, dia 21 de isso, janeiro isso. de Então, 2023. você já tem ideia aqui pelo papo, né, o que é que vai acontecer, porque a gente tem essa visão, né, mais universalista, isenta mesmo de dogmas e paradigmas, e a gente coloca só o ser humano como a peça Exato. fundamental. Claro que o Hellinger também colocava assim, ele só não manifestava por outras razões e porque ele ainda tinha, as pessoas ainda viam ele de uma outra maneira, né, com Exato. E é um restrições. ser humano como qualquer outro, com cheio de limitações e de falhas da época dele, que não isenta o grande trabalho e a contribuição que ele fez. Então, Não. de novo, não colocar ele num pedestal e sair idolatrando, né, de Sim, maneira cega. sim, E eu sim. acho que a gente tem que aproveitar o uso da tecnologia e a fazer com que esta experiência da constelação possa chegar a todos os lares através da tecnologia, porque ela é muito física. Ela é uma experiência extremamente Sim, imersiva de você abraçar, de você deitar no chão, de você sair do círculo, entrar nele. E por muito tempo eu acho que as pessoas ficaram na dúvida: nossa, será que vai ter o mesmo efeito, a mesma eficácia? Será que vai ter o mesmo resultado? E olha, da minha experiência, desde que a pandemia começou, inúmeros workshops que a gente participou no Zoom, é impressionante. O campo o campo está ele se presente, faz. Né? a gente sente as representações de maneira nítida, como se estivéssemos fisicamente dentro de uma sala, Para num as espaço mentes local. comuns ou muito restritas e limitadas, não entendem, mas isso é física quântica pura, né? E a gente Exato. sai da dimensão tridimensional aqui e nós vamos entrar e sentir essa outra parte de fenômenos. Eu nem ouso falar essa palavra que ele fala com tanta facilidade, fenomenológico, porque sempre enrola a língua, né? E a gente se perde aqui. Gente, vocês podem encontrar o Frederico no Spirit Reflections, Reflections com S, porque é no plural.
essa graça de pessoa, essa coisa iluminada que está aqui, passando todo esse aprendizado, toda essa visão, que isso é muito importante, é esse tipo de gente que a gente precisa ter do lado da gente, né? Isso é como se fosse slogan, porque de dogmas e doutrinas a gente tem um monte, é só escolher, né? De pessoas que podem propiciar uma nova visão, uma nova percepção, sem o link da amarração, isso é único mesmo. Então, Com Fred, certeza. todas as suas informações vão estar debaixo desse vídeo, o pessoal pode seguir. Foi um prazer enorme ter você aqui. Adorei esse papo, como sempre, o outro e esse, muito, muito, muito Muito, gratificante. Isso. muito Eu obrigado, espero que Cíntia. Foi um você, prazer. prazer foi meu, eu espero que você tenha eh, uma excelente passagem de ano, que a gente está aqui, Obrigado. esse vídeo vai a semana que vem, vai ter entrado 2023 e a gente se fala no próximo, divulgando o nosso workshop. Beijo grande para Maravilha. você. E faço um convite para todos que forem entrar no canal, para entrarem também em contato com o nosso e-mail para fazer sugestão de temas e Isso, de entrevistados. Se tem algo que perfeito. vocês não entendem direito, ou tem perguntas ou dúvidas, Uhum. manda um e-mail que a gente busca Uma sobre esse pessoa, tema, busca um isso, entrevistado capacitado e faz a live ao redor da fogueira para isso, esclarecer o tema melhor. perfeito, perfeito. Beijo grande, Beijo. fica com Deus, gratidão Obrigado, por ter Cíntia. participado. Gratidão. Beijo.